Você sabia que a maior droga que a gente tem consumido nos últimos tempos é comida? Então, você não sabia, você vai ficar surpresa com o que eu tenho para te contar. Eu queria começar falando sobre o glúten. A gente hoje em dia tá nessa modinha, né, de que glúten, eu vou comer o pão sem glúten, a massa sem glúten, mas a maioria das pessoas não sabem por quê. Você sabe por que você não come glúten? Você sabe o que é glúten? E aonde que ele tá? O glúten não é só o pão, tá, gente? Não é só a massa. O glúten tá em diversas coisas, inclusive molho de tomate, em coisas que você nem imagina. Então, o que é o glúten, né? Existem vários tipos de glúten e ele não está contido só na farinha de trigo, ele está contido também em outros ingredientes, como aveia, cevada, enfim, uma porção. Mas o principal, o mais maléfico para a nossa saúde é o que está, sim, no trigo, que ele foi modificado geneticamente e é o que mais adere às paredes do nosso intestino. Então, peraí, vamos voltar aqui, deixa eu explicar melhor para vocês. O glúten, ele na verdade é responsável por várias doenças crônicas que a gente tem hoje em dia. Por quê? Na parede do nosso intestino existem pequenas ramificações e essas ramificações elas servem para ir filtrando os nutrientes, tá? Quando o glúten passa por ali, ele começa a formar uma camada que meio que bloqueia aquilo ali, causando essas ramificações, né? Causando uma inflamação. Essa inflamação faz com que as bactérias ali contidas, elas entrem na corrente sanguínea, junto com outras coisas que são más para o nosso organismo, tá? Isso entra na corrente sanguínea, fazendo com que a gente desenvolva doenças crônicas, como todas as ites, né? Que a gente fala rinite, sinusite, tudo que termina com ite é doença crônica que vem geralmente do sistema digestivo. E celulite, inclusive, celulite é uma inflamação, tá? Para quem não sabia ainda. Então, assim, por que se fala hoje em dia sobre o glúten? Antigamente eu sempre comi glúten, minha avó sempre comeu pão, minha bisavó, não sei o quê, e nunca falava disso, e agora de repente começaram a falar. Então, por que isso virou um assunto moderno, né? Porque nos anos 50, como tinha uma grande crise de fome no mundo, um cientista ele desenvolveu essa nova planta de trigo que crescia mais rápido, é um trigo anão que eles chamam. E esse trigo ele cresce mais rápido. Então, para acelerar o processo, para poder alimentar essas pessoas que estavam passando fome. Porém, a indústria alimentícia viu nisso uma oportunidade de lucratividade, obviamente, e usando esse trigo para aumentar a escala de produção. Então, hoje em dia, esse trigo que a gente consome não tem nada a ver com o trigo que a nossa bisavó fazia pão. É um trigo completamente diferente, ele é híbrido e é totalmente modificado. E esse trigo, o nosso organismo não está pronto, desenvolvido para digerir. Então isso acaba causando uma série de problemas. E ele está contido, como eu falei antes, em vários alimentos. Então, assim, procura ver na embalagem das coisas que vocês estão comprando se está escrito lá que contém glúten. Geralmente tudo que você pega de industrializado vai estar lá, pode conter traços de glúten, tá? Então, evita essas coisas. Não é dizer que assim, eu tenho intolerância à lactose, então eu não posso comer glúten. Mas eu não tenho intolerância à lactose, então, ao glúten, então eu posso. Não pode, tá? Não é nenhuma questão de poder ou não poder, é que assim, afeta a saúde de todo mundo, uns mais, outros menos.
É aquela velha história do sapo numa panela de água quente. Vocês já ouviram? Você coloca o sapo, uma perereca, numa panela com água fria e bota ali no fogo. A água vai esquentando aos pouquinhos e o sapo nem percebe e de repente ele tá cozido. Agora, se você jogar o sapo direto ali numa água já fervendo, ele vai pular fora na hora. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Você tá comendo ali o glúten todo dia, todo dia, todo dia, e aquilo ali vai causando aquela inflamação. Só que, como você não é alérgico, né? Você não percebe até o dia que a bomba estoura, entendeu? Até o dia que você tá com uma inflamação, com uma doença crônica, com uma coisa grave que tem que ser tratada com remédio. E comida, a gente tem que parar com essa história de ficar tratando problemas alimentares com medicamento. A mudança tem que começar no que a gente come, tá? O que a gente come vai influenciar diretamente no nosso estilo de vida, no nosso corpo, no funcionamento do nosso cérebro, no nosso humor. Tem gente que não sabe, né, que o que você come afeta diretamente o seu humor, afeta a maneira como você se sente. Se você está se alimentando mal, isso pode ser causa até de depressão, tá, gente? Isso é bem sério. Então, assim, prestar mais atenção no que você come. E aí as pessoas me perguntam, tá, mas então o que eu vou comer? Eu não posso comer, nunca mais posso comer glúten, então nunca mais posso comer pão. Cara, não é nunca mais, entendeu? Tenta fazer um teste, tipo, corta o glúten por uma semana, por 10 dias e vê como você se sente, sabe? Eu te desafio hoje a fazer isso. Começa hoje mesmo, não tem essa de deixar pra amanhã, porque o amanhã não existe, né? Se você estiver focando na sua saúde, o emagrecimento é apenas um resultado. Vai vir naturalmente. Aí as pessoas me perguntam, tá, mas aí o que eu vou comer? Cara, tem tanta coisa que você pode comer. Na verdade, assim, ó, tudo que é natural, tudo que não vem num pacotinho, sabe? Fruta, verdura, legume, grãos, oleaginosas, come, sabe? Castanha, nozes, todas essas coisas são maravilhosas. E são muito mais saudáveis. Então, tenta substituir. Você não precisa cortar as coisas do seu cardápio e aí passar fome. Não, por favor, não faça isso. Substitui um alimento pelo outro, sabe? Vai fazendo testes, vê o que é mais gostoso, mais agradável para você comer. Mas tenta evitar e ver como você se sente e depois você me conta se deu alguma diferença. E aí, mas é só o glúten? Não, não é só o glúten, é o açúcar, os laticínios, tudo que vem do leite faz muito mal para o nosso organismo, traz inflamações também. Então, tenta substituir. Hoje em dia a gente tem tantas opções diferentes, sabe? Tem leite vegetal. Eu sou vegana, tá? Eu não tô aqui pra tentar convencer ninguém a ser vegano, não. Eu tô mais avisando na saúde, tanto que é por isso que no começo parei de consumir produtos animais visando a minha saúde. Hoje em dia tem outros aspectos nisso, mas primeiramente foi para melhorar a minha saúde. Eu não tinha nenhuma doença, mas eu também não queria ter, entendeu? E quando eu comecei a receber todas essas informações, eu falei, gente, por que eu tô fazendo isso comigo, né? Eu não tô afim de ter um câncer, de ter um ataque cardíaco, de ter todas essas doenças horríveis que esses alimentos super processados trazem para nós a longo termo. Então, assim, tenta substituir
por uns dias aí o leite do seu cardápio, começa a consumir um leite de amendoim, um leite de aveia, tem tantos leites diferentes, vegetais que você pode consumir, sabe? O café com leite de nozes ou de amêndoas, fica delicioso. Leite de coco, nossa, meu preferido. E sem açúcar. Quando você conseguir cortar o açúcar da sua vida, você vai ver a diferença, eu te garanto. O açúcar, assim, ele não é nem só o açúcar que você adiciona nas coisas, mas também presta atenção nas coisas que você compra, vai lá e olha a quantidade de açúcar que tem nos alimentos que você está comprando. Vai lá numa... Puxa, não tem nem... Eu vou trazer para vocês aquela informação nutricional que tem nos pacotinhos. Olha lá, cara, começa a desenvolver o hábito de olhar os ingredientes daquilo que você está comprando. Quando você começar a ter esse hábito, você vai com certeza se assustar com as coisas que você está comendo e você vai passar a ter mais consciência e vai começar a evitar naturalmente as coisas que te fazem mal. Pensa assim, antigamente, para você consumir a quantidade de açúcar que vem num biscoito recheado ou num refrigerante, quantos pés de cana de açúcar você acha que você tinha que comer para ingerir a mesma quantidade que você consome hoje numa latinha de refrigerante ou num pacotinho de biscoito? É um absurdo. Eu tava assistindo esses dias um TED Talk e ela tava falando que era, não sei, acho que 8 ou 10 pés de cana que você teria que consumir para consumir a mesma quantidade, para comer, né? Imagina você comer 8 pés de cana para consumir a mesma quantidade de açúcar que você encontra em uma latinha de refrigerante que você toma ali, ó, em 5 minutos, 10 minutos. Então, o nosso organismo não está preparado para esse tipo de coisa e é por isso que tem tantos casos de obesidade, tantos casos de doenças relacionadas diretamente à alimentação. Então, vamos começar a ter um pouquinho de consciência, sabe? Tomar cuidado com as coisas que a gente consome. Tipo, não precisa cortar tudo de uma vez. Vai diminuindo aos poucos se você não consegue se livrar assim, de uma vez só. Mas vai tomando consciência, sabe? Pensa um pouquinho antes de comer. Para de comer por impulso, entendeu? Pega o pacote ali, olha... Tipo, pacote de salgadinho, meu, quanta coisa tem ali dentro, tudo químico, sabe? Corante, são coisas terríveis pro nosso organismo, gordura saturada. Então, pensa ali, um prazer instantâneo, né, que te traz aquilo ali, vale a pena pelo sofrimento que você vai ter mais tarde? Não é melhor você simplesmente abrir mão desse prazer instantâneo por uma longevidade maior? Eu sou formada em gastronomia, especializada em alimentação saudável, baseada em plantas. E eu amo estudar o comportamento dos alimentos no nosso corpo e como isso está diretamente ligado ao comportamento do nosso cérebro, as nossas emoções, as nossas mudanças de humor e a nossa produtividade.